E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz Salazar e sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Tô falando baixo porque é o desabafo da madrugada. Vocês sabem como é que eu sou. São 2 horas da manhã e eu tava com essa coisa na minha cabeça. Eu fiz um desabafo lá no Instagram sobre esse tema. E aí eu queria muito falar sobre isso com vocês aqui do YouTube também, porque é importante. É um desabafo, gente. É um pensamento que eu tava tendo e eu queria expor pra vocês, assim como eu expus lá pro pessoal do Instagram. Mas antes, se vocês gostam desse desabafo da madrugada, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, tá bom? Que é muito importante. E assim, eu sei que vocês gostam de desabafos, que na maioria das vezes é de madrugada, então eu vou colocar aqui, desabafos da madrugada. Eu tava mexendo no meu Face e aí apareceu uma pessoa pra eu adicionar, que é um conhecido de muitos anos, tipo assim, da minha outra cidade, eu conheço ele há muito tempo. E eles iam se casar no mesmo dia que eu e meu esposo nos casamos. Nós estávamos fazendo os preparativos com eles, mas aí eles decidiram parar e não seguirem com o casamento, mas sim permanecerem juntos. Porque a esposa tinha um sonho, né? A mulher sempre tem aquele sonho de ter o casamento. Mas na época, né, a gente não tinha muita condição, a igreja estava ajudando a gente. E aí eles decidiram parar para esperar para se casarem, né? Perfeitamente. Passaram-se os anos e ele continuou junto com essa menina. E aí faz um ano que eles casaram. E aí, eu acho que faz um ano, não sei. Eu vi no meu Face que eles tinham casado e tudo mais. E aí eles engravidaram, né? Nessa gravidez, o bebê nasceu e tudo mais. Eu não sei de quantos meses, ou se a criança já tem um ano, mas eu acho que é bem novinha. E eu não tive mais contato, sabe? Eu não entrei mais em contato, eu vi mais era no Instagram. Eu acho que eu tenho ela no Instagram, e aí eu vi, né, que ela teve um bebê recentemente. E aí, quando eu fui adicionar esse conhecido nosso no Facebook, eu descobri que ele estava divorciado. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque o índice de divórcios, né, de separações, quando você tem uma criança, é muito grande. É muito grande. E por que esse índice é tão grande? A maioria das pessoas... Eu vou falar aqui uma parte, gente... Eu não vou romantizar a maternidade. Pra quem não sabe, eu tenho um filho que vai completar 10 aninhos, mas de tudo que eu passei, eu não me esqueço de exatamente nada, principalmente no começo da maternidade. Então eu quero falar pra vocês abertamente, até porque pra poder alertar vocês sobre o que acontece nesse período, que se você não se preparar, se você, sabe, se preparar psicologicamente, o seu relacionamento e você mesmo, né? Você pode se esquecer de si no começo. A gente que é mãe, a gente esquece, menino. Mas o seu relacionamento pode acabar. E aí eu vou explicar pra vocês o porquê que isso acontece e o que você pode fazer pra poder dar certo. Eu não sou nenhuma profissional, mas eu sigo muitas mães. E aí eu comecei a conhecer sobre coisas que acontecem no nosso corpo, que na época, gente, eu era muito nova, eu tinha 15 anos, eu não sabia muito sobre isso. Mas calma aí, que pra eu não poder botar uma coisa na frente do outro. Eu tô dando exemplo desse casal. Lembrando que eu não faço exatamente a mínima ideia do porquê que eles se separaram, né? Pode ter sido por um motivo qualquer. Mas me deu um clique de poder conversar e falar pra vocês sobre isso. E não sei, gente, eu fiquei com vontade de gravar sobre isso. E eu vejo que muitos casais se separam após o nascimento de uma criança. As pessoas não devem perceber o porquê que eles estavam terminando, sabe? E eu vou falar pra vocês, que nem eu coloquei lá no Instagram, foi uma coisa bem resumida, e eu acho que aqui no YouTube eu consigo me abrir mais com vocês e explicar esse pensamento que eu tive e que pode muito ajudar vocês. Então, se você ainda não é casada, apesar que a maioria das pessoas que me assistem aqui já são adultos, né, já tem filho, então, por mais que o meu foco não seja maternidade, eu gravo vlogs, aí aparece um pouquinho e tudo mais. Então, se você não teve filho, ou se você pretende ter um filho, vê esse vídeo, assiste esse vídeo, pensa muito bem antes, porque você precisa tudo isso precisa ser programado. Até se vier de surpresa, você consegue se programar durante esses meses. Então eu vou até contar um pouquinho da minha história, né? Porque eu era muito nova e não me falaram muitas coisas, tá? Então vamos lá. Eu engravidei quando eu tinha 15 anos. Nossa, minha louca deve ser. Sim, gente, e eu quis ter, demorei 3 meses. Não foi só eu que quis, porque as pessoas gostam de colocar isso. E eu sofri muito no começo da minha adolescência, ou no começo da minha gravidez, porque colocaram a culpa só sobre mim. E, bom, eu tinha 15 anos, meu esposo, né, ele tinha 16. Então eram 2 jovens que estavam passando por muita coisa.
E aí a gente decidiu engravidar, achando que tudo ia ser resolvido como passo de mágicas. Graças a Deus, hoje eu não me arrependo de nada, porque senão hoje nós não estaríamos juntos. Eu teria trocado de cidade, a gente teria terminado, porque os pais dele, por ele ser muito novo, não teria deixado ele ir comigo. Então assim, nós estamos 12 anos juntos e eu não me arrependo de nada, gente, nem eu, nem ele, e vamos continuar aqui. Quando eu engravidei com 15 anos, tive meu filho Guilherme com 16 anos. E como eu falei pra vocês, eu quis ter o Guilherme, mas por falta de informação eu não me preparei para quando eu tivesse ele. Eu achava que, como a maioria das meninas, né, acho que tudo serão flores. É claro que hoje tá tudo falado mais abertamente, né, mas muita gente não se liga sobre isso. Então, assim como eu, a gente acha que, nossa, vai ser maravilha, a criança vai nascer, vai ser tudo perfeito, nossa, eu vou aumentar o meu filho, vai ser aquela emoção maravilhosa. Menino, vou te falar que não é desse jeito, então se prepare. Eu engravidei, tive meu filho, e aí que começou, gente. Primeiro que o nosso corpo muda, então a gente tem estrias, nós temos mais celulites, nossa barriga fica flácida, eu tive parto normal, né? Mas assim, o nosso corpo muda drasticamente, então... Fora o nosso pico emocional, quando a gente engravida, a gente recebe muita vitamina, né, em dobro para nós e para o baby. Então, quando a gente para a criança, esse pico cai. Então, assim, são muitas coisas que acontecem no corpo da mulher, porque acontece tanto no emocional quanto no físico, sabe? Então, assim, a gente fica com o corpo todo deformado, que real, gente, nosso corpo fica deformado. Tem gente que volta ao corpo rápido, eu voltei ao meu corpo rápido, graças a Deus. Fora isso, veio toda a tristeza que foi esse pico de hormônio quando cai. Então a gente fica mais sensível, tanto na gravidez, a gente também fica mais sensível, né? Mas parecia que no pós-parto era um pouquinho pior. Eu não sei, eu acho, né, gente, que eu tive uma depressão pós-parto. Uma coisa que não falaram pra mim, gente, eu nunca imaginar que isso aconteceria comigo, era que o meu peito feriu. Mas o meu peito feriu de uma forma tão... Gente, é sério, criou pus no meu peito. Toda vez que meu filho colocava a boca, ele não conseguia colocar, porque o meu peito tinha pus, e saía pus misturado com sangue. O meu bico ficou pela metade. Ele sangrava e tinha pus, e eu tinha que dar aquele, sabe, pra criança. Então, eu acho que por causa do gosto, né, claro... Mas assim, é aquele, né? É o que os antigos falam, que você tinha que dar pra criança mesmo você sofrendo. Mas aí chegou um estado em que, assim, meu psicológico já estava já estava derrubado. Eu chorava muito, gente. Quando era pra dar, eu já chorava. Eu chorava. E eu não queria que ninguém me visse ali, porque era o meu momento onde eu me sentia muito vulnerável. E então eu acho que ali eu tive uma depressão pós-parto. Mas calma, que tem muita coisa pra falar, né? Então, assim... Teve o pico, teve a mudança no nosso corpo e teve, pelo menos no meu caso, teve a ferida, uma ferida muito grande, gente. Eu só consegui amamentar meu filho por um mesinho porque o meu peito ficou destruído, literalmente. O meu filho, ele já botava a boca e tirava, porque eu acho que era o gosto, gente, porque havia um gosto com sangue, sabe, uma coisa meio... E aí eu acho que ele mesmo tirava. Então, sabe, aconteceu isso numa madrugada. Eu lembro disso até hoje, claro. Quem que não vai esquecer isso, né? Que ele não colocava a boca e eu chorava. E aí, nesse dia eu tava dormindo na casa da minha sogra. E como ele tava com muita fome e ele não conseguia mamar meu peito, ela deu chá pra ele, sabe? Eu acho que, se não me engano, foi uma chá de erva brasileira que tinha um quintal só pra alimentar ele naquele momento, para que no outro dia a gente pudesse se juntar e comprar uma lata de leite ninho Nestorgênio, né? Que é fórmula feita pra bebês. Foi muito difícil, porque eu me sentia... Ai, gente, eu não sei explicar. Porque, assim, ninguém me criticou, até porque me viram, né? Minha mãe e meu pai, no caso, minha mãe e meu pai, minha sogra, ninguém me criticou. Pelo que eu tava passando, até porque, gente, eles viram o estado que eu estava. Falando pra vocês, não dá pra vocês imaginarem o que eu passei. A maioria das pessoas falam, não, menina, mas eu já passei por isso, foi fácil, meu peito cicatrizou. Não, você não sabe pelo que eu passei, porque é muito diferente. É muito diferente um peito do outro, uma filha da outra, entendeu? Até porque da minha prima, se eu não me engano, deu uma rachadurazinha aqui, outra ali, mas voltou normal. E o meu, eu usava pomada, eu colocava no sol, passava casca de banana, o povo falava, eu passava uma pomada feita, o próprio leite, fazia de tudo, meu peito não voltava normal pra eu poder voltar a amamentar o meu filho, dar o peito do meu filho. E aí a gente decidiu continuar dando a fórmula,
Então, antes dele completar um mês, ele largou o peito. Porque eu fiquei um bom tempo me sentindo ruim, né? Eu fiquei o quê? Uns 2, 3 meses, 4 meses por aí. Porque eu também ainda me senti incapaz por estar dando fórmula pro meu filho. Porque as pessoas me viam, né? Eu ia pra igreja e viam dando fórmula, elas me julgavam. E aí eu falava que era por causa do meu peito, né? Que eu não conseguia, meu peito feriu. Sendo que elas não estavam vendo do jeito que estava. E falava, menina, olha, se eu fosse a tua mãe, eu te dava uma pisa. Porque lá o povo fala pisa. Tipo, eu te bateria, Até porque eu era nova, achava que era por causa de estética, né? Então, até mesmo hoje em dia eu tenho um trauma, gente, de ter outro filho justamente por causa disso. Se eu tiver outro filho, eu tenho que ter dinheiro pra comprar 1000 fórmulas, porque se isso der, eu já tô preparada, entendeu? E que me julguem, não estou nem aí, só quem sabe o que eu passei, entendeu? Que muitas mulheres vão passar por isso e não sabem. Então, eu acabei desencadeando uma depressão pós-parto. Eu acho que foi uma depressão pós-parto, gente, porque foi punk, aquela época foi punk. A gente se olha no espelho e vê que aquela barriga tá murcha, cheia de estria. Gente, foi horrível. E graças a Deus, com um mês, meu corpo se recuperou muito rápido, mas tem toda aquela coisa, né, dos hormônios voltando ao normal, e eu ser muito nova. Então, esse é o lado da mulher. A gente tem que ficar em resguardo, né? O casal não pode se relacionar. Então o homem, ele... Né, tem homem que não entende muito bem aquelas coisas. E graças a Deus eu não lembro da época não, gente. Eu acho que meu marido nunca reclamou disso, desse lado. O que eu tava colocando no Instagram era que assim, na maioria das vezes, o casal ele acaba se separando porque é uma rotina, é uma coisa assim, virada de cabeça para baixo. Um dia vocês vivem de uma forma, no outro dia é tudo completamente diferente. Veio uma criança ali, então ele suga a mãe. Então assim, a mãe não tem tempo pra nada. Gente, eu lembro que eu ia tomar banho e a criança chorava, chorava, chorava. Então, literalmente a mãe, ela não tem tempo para o seu relacionamento, não tem tempo pra casa. E na maioria das vezes, o homem, né, dependendo do homem, gente, ele chega em casa e a casa tá uma zona, então ele põe a culpa na mulher, porque ele acha que por ele estar trabalhando, a mulher tem a obrigação de estar cuidando da criança e da casa, sendo que ele não sabe como que está o psicológico da mulher. E a mulher passa o dia inteiro que é uma morta-viva, tanto de madrugada quanto de dia, cuidando da criança. E criança, gente, ela vive pendurada no colo, sabe? Na maioria das vezes, a criança vive pendurada no colo, até porque ela é muito novinha, então ela é acostumada com o quê? Com o calor quente da mãe. Então, meu filho, a mãe fica exausta. E o homem, como ele não passa por esse turbilhão de hormônios, ele não entende nada do que tá acontecendo. É claro que ele vê que tá acontecendo uma mudança ali, mas dependendo do homem, até mais aqueles infantis, sabe? Ou quando você engravida muito nova, né? Eles não entendem muito bem o que tá acontecendo com vocês. Eu, por ter ajuda da minha mãe, eu acho que o Vinícius, né, meu marido, ele não percebeu muito essas coisas, sabe? Graças a Deus, minha mãe me ajudou muito, gente. Teve uma época que eu fiquei sozinha por meses e eu lembro que eu era muito dificultada com a casa. Gente, até hoje eu sou meio preguiçosa. Não é preguiçosa, gente. Eu procrastino muito, menina. Então, assim, eu e meu marido, a gente é muito bagunceiro. Graças a Deus ele é igual a mim. Então, assim, se fosse uma pessoa que é muito limpa, que é isso e aquilo, eu ia criticar muito. E eu lembro que ele não me criticava no lance da casa. Então, assim, graças a Deus. Mas tem homem que, né, eu tô falando pra vocês, que vão te julgar e como se fosse uma obrigação de vocês ter comida, roupa lavada, ainda cuidar de um bebê recém-nascido. Então, primeiro você precisa saber de que aquele homem ali vai ser seu parceiro. Entendeu? Tem certeza que aquele homem? Tu tem certeza, mulher? Tu tá cega? Pede opinião. De verdade, antes de tudo, procura um psicólogo pra você poder desabafar. E ele é um profissional pra poder te auxiliar nessa área. Então, pede ajuda pra poder falar também como conversar com seu esposo, né? Porque você conhece ele, mas você tem que chegar e ele realmente precisa buscar. Ele precisa buscar entendimento pra saber como lidar com você e como te ajudar na parte da criança, entendeu? Então, filho, tem que fazer o que ele fez, meu filho. Quem fez tem que criar. Então, ele tem que ajudar nessa área também. Só que, dependendo da pessoa, tudo tem uma forma de falar pra ele poder entender. Então, você precisa saber passar pra ele sobre o que acontece no puerpério, sobre toda a realidade de como uma criança é, que nem tudo é flores. Então, assim, a maioria dos casais não tem esse entendimento. E aí a criança toma muito o tempo e o casal vai perdendo, né, o jeito como eles se falam, vão deixando de se falar, porque tudo é criança, principalmente a mãe, gente. Pra mãe tudo é criança, é uma nova vida ali. É assim, a mulher vive pra criança. É claro que tem que tirar um tempo pro casal, sim, mas quando a mulher passa por esses 2 meses, gente, 2, 3 meses, não sei, tem gente que fica até 1 ano aí,
O homem tem que ter esse entendimento de que é uma nova vida e de que a mãe tá focada nisso. É claro que se ele tiver, ele pode chegar tudo na conversa, pode chegar tudo na conversa, só que ele tem que saber o que tá acontecendo no corpo da mulher para ele poder criticar não, né? Para ele poder chegar e conversar com a pessoa. Entendeu? Não tô falando que a culpa é sempre do homem, mas é muita coisa que acontece com a mulher, entendeu? Então, assim, um homem tem que ter essa capacidade para poder entender a mulher um pouquinho, entendeu? Então, o homem, ele precisa estudar com as mulheres que buscam mais, né? Pelo menos eu na minha casa, eu que busco mais, entendeu? Então, eu vou passando pra Vinícius, Vinícius faz isso, Vinícius faz aquilo, entendeu? Então, assim, se você vai ter um filho, vá passando as coisas pro seu esposo e fica em cima dele de que ele precisa buscar, entendeu? Porque senão, quando a criança nascer, ele vai notar uma diferença muito grande, um afastamento ali, até porque vocês ficam um tempo sem se relacionar, por causa da... qual é o nome, gente? Esqueci o nome. Por causa do resguardo, que tem que ter um resguardo ali, então também tem que entender isso. Porque, gente, tem homem que não entende, não. Entendeu? Eu já falaram pra mim umas coisas assim absurdas, entendeu? E isso não existe. O corpo da mulher precisa voltar ao normal e ele precisa de um tempo pra isso, mas tem homem que eu fico assim, passado com as coisas que eu ouço. Então, por favor, busquem conhecimento pra vocês e busquem conhecimento pra você passar pros maridos de vocês, pros namorados, né? Não sei o que vai acontecer, não sei o que vocês estão passando, né? Então, antes de ter um filho, busca todo esse conhecimento. Eu não tive esse conhecimento, mas eu tive uma ajuda da minha mãe, né, nos primeiros meses, acho que até os 2, 3 meses de Guilherme, minha mãe me ajudou muito. Então, pra mim, foi um pouco mais fácil, porque eu morava na casa dela. Então, é um pouco diferente. Por mais que eu tivesse todos esses sentimentos, né? Imagina se eu estivesse morando sozinha, com essa depressão pós-parto, passando tudo que eu tava passando. Então, assim, não tive essa separação aí, né? Mas muitos casais se separam por causa disso. É muita coisa acontecendo. E ninguém avisa sobre essa maternidade real. Ficam romantizando a maternidade. E assim, não existe. Criança, gente, é a coisa mais perfeita do mundo, é bênção. Mas você passa por muita coisa, você precisa estar preparado pra isso. Porque senão, menina, tu fica doida. Real, os casamentos não dão certo. Os casamentos não funcionam por causa de tudo isso que você tá passando. De tudo isso que a mulher está passando, porque o homem não entende isso, sabe? É coisa punk. Mas é um alerta pra passar pra vocês. Eu passei falei um pouquinho sobre as coisas que eu passei pra servir de exemplo pra vocês. É claro que eu estou 12 anos com meu marido, né? Nós não terminamos, mas tem muito casal que se separa, entendeu? Até porque eu tive uma ajuda, né, da minha família, mas tem muito casal que se separa. Então vocês precisam buscar conhecimento pra poder cuidar dessa nova vida, né? Vocês precisam buscar conhecimento do bebê, mas vocês precisam buscar conhecimento tanto no que a mãe está passando e no que o casal vai passar, porque é uma nova etapa da vida de vocês. Então, assim, o bebê é como se fosse a prova de que o amor entre vocês realmente existe, menino. Que se não existe amor, vocês vão se separar. É uma coisa que eu falo, que criança não segura casamento, porque você passa por muita coisa. Avisem os companheiros de vocês para eles buscarem. Gente, é sério, o estudo é tudo, de verdade. Pesquisem sobre puerpério, pesquisem sobre como um casal precisa cuidar de uma criança, como um casal precisa apoiar um ao outro, porque é muito difícil essa fase. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse desabafo da madrugada aí, gente. Tô com sono, mas eu queria desabafar, eu queria conversar. Isso aqui que tava, sabe? Eu falei com o povo do Instagram, tem que falar com vocês também. Mas é isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais papo, eu gosto de contar essas coisas. Comenta aqui, gente, que eu falo sobre essas coisas. Vamos se desabrir, vamos conversar, tá bom?